E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou Isaías. E eu sou a Nicole. E hoje vamos falar sobre 5 segredos para um casamento feliz. É isso aí, 5 segredos para um casamento feliz. E nós temos 12 anos já de casado. Difícil acreditar, né? O tempo passa tão rápido. Aguentei muita coisa nesses 12 anos. Eu aguentei muita coisa, né? Realmente. Deus é muito bom. Deus tem me ensinado muita coisa, muita paciência. Brincadeira. Não, mas é verdade. Não, mas a verdade é que tanto ela aprende, tanto eu aprendo. É muito bom realmente ter um relacionamento saudável, que nós sabemos que você erra, eu erro. Então, Sim. não é uma coisa perfeita, claro, mas tem alguns segredinhos que nos ajudam. É que a gente vai descobrindo, e essas coisas a gente tem descoberto durante esses 12 anos, né, de casado, glória a Deus. Então, vamos lá. O primeiro segredo para um casamento feliz é de você ter um casamento cristocêntrico, ou seja, o primeiro segredo para ter um casamento feliz é de não focar num casamento feliz. Como assim? O que eu quero dizer com isso, Nicole? Porque eu acho que tantas vezes a gente vê nos filmes e tudo, aquele feliz para sempre, né? E a gente acaba criando essa expectativa. Eu vou casar e vai tudo bem comigo, eu vou estar contente. O que eu queria antes de casar, as coisas que não estavam bem em mim, vai melhorar depois do casamento. Exatamente. E talvez realmente muitas coisas melhoram mesmo, mas não é por causa do casamento. Isso, o foco não é assim, eu vou focar no casamento para fazer o casamento dar certo, focar no casamento. Você foca tanto no casamento que você deixa de focar em Cristo. E aí deixa de ser um casamento cristocêntrico. E isso gera problema, porque você fica tão estressado e tão preocupado em você ter um casamento feliz toda hora, que no primeiro momento que aparece qualquer problema que vai aparecer, conflito, problema, isso vai aparecer. No primeiro momento que aparece alguma coisa deu errado, você surta, você pensa, não, casamento, eu estou falhando. E vai isso ser piora a assim situação. para o resto da minha vida, como que eu vou aguentar? Mas a verdade é que Deus usa casamento para nos ensinar sobre nosso relacionamento com Ele. Então, Ele é o centro. Então, nossas expectativas, eu não posso colocar minhas expectativas em cima do meu marido. Eu não posso pensar, se meu marido não está me amando e me satisfazendo na maneira que eu preciso, que realmente minha vida não vai dar certo. Isso é uma grande mentira do inimigo. É verdade. É interessante que antes de casar, cada um já é 100% completo em Deus. E cada um tem o seu chamado e o seu foco. E já é cristocêntrico. Então, quando se une duas pessoas, um casal, marido e mulher, se tornam uma só carne, e aí a visão se torna uma só visão e um só chamado. Mas sempre com Cristo no centro. E é tão gostoso poder estar junto com o cônjuge. E juntos nós vamos alcançar os maiores sonhos de Deus sobre nossa vida, individualmente e juntos, e depois com nossos filhos. E isso realmente é uma das melhores coisas sobre casamento, né? É maravilhoso. Então, as dificuldades realmente pode ser usado e aproveita nas coisas difíceis no casamento. Oportunidades de aprendizado. Exatamente. Isso. E reconhecer que não vai ser perfeito, mas vai ser redimido e vai dar certo. Sim. O segundo segredo agora para um casamento feliz entenda que você controla você. Tem que assumir a responsabilidade. Muitas vezes, né, Nicole? Sim. Nós já discipulamos, aconselhamos muitos casais e quase sempre, nem sempre, mas quase sempre, nós sentamos com um casal e que estão talvez passando por um tempo difícil, a gente pergunta assim, qual é o problema? Quase sempre o marido fala assim, tem isso errado com ela. Ela está fazendo isso, e eu não gosto e tal. Eu sempre aponta o dedo para a outra pessoa. E a esposa, da mesma forma, também acusa o marido. Mas aqui que vai o segredo. Você controla você.
Então, se alguma coisa está errado, não olha para o outro, olha para você. Como é que eu errei? O que eu estou fazendo de errado e como é que eu posso melhorar? Sem apontar o dedo para o outro. Isso é tão importante entender, porque quando eu penso, a única maneira que nosso casamento vai melhorar é se Isaías finalmente reconhece os erros dele. Isso para mim é algo tão ruim, porque então eu não tenho controle nenhum de mudar nosso casamento. E isso é exatamente o que o inimigo quer que a gente pense. Que eu não posso fazer nada, coitado de mim, eu estou aqui sofrendo. Deus, por favor, muda meu marido, porque assim vamos ter uma chance desse casamento dar certo. Isso é uma mentira. Sempre tem algo que eu posso fazer. Isso mesmo. E é interessante, porque eu aprendi no início do nosso casamento, e você também, mas quando tinha alguma coisa em Isaías que estava me perturbando, que antes de ir com que ele... era muito raro, né? Claro. Raro, mas de vez em quando. Você pode decidir a verdade. Tá brincando, tá? Mas em vez de correr para ele, corrigir, falar, tá falhando nisso, tem que corrigir isso, eu aprendi, não. Eu preciso ir primeiramente para o Espírito Santo. E conversar com ele, orar sobre aquilo. E toda vez, literalmente, não tem nenhuma exceção que ele não me confrontou sobre uma área que tinha a ver, que eu precisava mudar e melhorar. E também perguntando do Espírito Santo, me ajude a entender meu cônjuge, para que eu possa realmente falar de uma maneira com graça, que vai dar para não colocar a culpa em cima dele, mas de realmente tentar resolver a situação. É isso mesmo, exatamente isso. Então, vamos lá. O terceiro segredo agora para o casamento feliz. Tenha cuidado com as conversas permitidas entre vocês. Quantas vezes nós achamos, não, agora que eu sou casado, eu posso falar qualquer coisa para minha esposa, tá? No certo sentido, você está certo, mas ao mesmo tempo, você não está certo. Por quê? Fofoca continua sendo fofoca entre um casamento. Então, se eu vi alguma coisa, eu pensei alguma coisa negativa sobre alguém, e eu comentar isso, falar mal sobre alguém para minha esposa, isso continua sendo fofoca. Então é perigoso, porque a gente pensa, não, mas dentro de casa, com minha esposa, posso falar o que eu quiser. Mas fofoca continua sendo uma coisa perigosa, e isso também gera conflito entre o casal. Então, a linha é a seguinte, você pode e deve falar tudo sobre você. Você vai falando o que você fez de errado, o que você pensou, alguma situação. Isso aconteceu comigo e você fala sobre sua reação. Mas não deve falar mal sobre os outros, porque isso é ruim para você e também é como um veneno para seu cônjuge. Então, isso é um pecado. Até especificamente sobre as áreas que nós estamos liderando, sobre nossos liderados, alguém que compartilha um pecado, alguma coisa que eles estão lutando. Talvez dentro do discipulado, talvez eu com alguém. Isso daí não é para eu compartilhar com outras pessoas, incluindo a minha esposa, né? Nunca. A única exceção é se você pedir permissão. Isso, olha, claro. Eu acho que Isaías poderia me ajudar, te ajudar melhor com isso. Eu posso compartilhar isso com ele? Aí é diferente. Talvez. Agora, outra coisa também que é interessante é você realmente definir algumas palavras que não são permitidas, né? Alguns pensamentos que não são permitidos dentro do casamento. O vocabulário proibido, por exemplo, nunca falar, né, de ameaçar divórcio, ameaçar separação, e se você faz isso de novo, eu vou me separar e tal. Isso tudo deveria ser conversado muito antes e já concordado que nós nunca vamos falar disso, nunca vamos ameaçar separação, divórcio.
enfim. Então, tem um vocabulário que é proibido. A gente... Sim. Outras palavras que a gente não fala é nunca, tipo, em um sentido negativo. Você nunca faz isso para mim. Ou você sempre faz isso. Até porque se eu falo para ele, você sempre deixa a toalha suja no chão. Ele vai pensar sobre aquelas 3 vezes que ele não deixou no chão. Em 2019, dia 30 de agosto, eu não deixei no chão. Aí vai gerar uma... Então já entrar no modo de se defenda. Defesa. E então não vai dar certo. Exatamente. Muito interessante e importante isso. Então cria aí seu lista de vocabulário proibidos. Isso mesmo. Então vamos lá. O 4º segredo para um casamento feliz: nunca coloque seus filhos no lugar do seu cônjuge. Eu acho que talvez isso tem um pouco mais a ver talvez com a esposa, talvez ela acaba fazendo isso mais, mas ainda assim é muito importante para o marido também. Mas comenta um pouco. Porque depois que nossos filhos nascem, a mulher precisa realmente se doar numa maneira que antes a gente não precisava. Nossos filhos precisam de nós, né? É muita atenção, muitas necessidades, 24 horas por dia. Na verdade, muda tudo, né? Quando nasce o primeiro filho, eu nunca vou esquecer que mudou muito a nossa dinâmica, né? Que antes era só eu e Nicole e tal. Mas depois de 2 anos, nasceu o Noah. Sim. Depois do nascimento do Noah, mudou drasticamente Sim. a nossa rotina. Tudo assim. Agora, aí o segundo filho, o terceiro, muda demais. E eu não estou dizendo que vamos dizer que seu recém-nascido está com fome e chorando e seu marido também com fome. Então eu vou... Com fome, chorando. Vou deixar meu bebê com fome enquanto eu dar comida para meu marido. Claro que não é isso. Mas que você sabe que seu cônjuge vai sempre estar junto com você. Os filhos vão crescer e vão embora. O cônjuge não, ele não vai embora não. Então, ou não é para ir, né? Sim, então nós temos que sempre lembrar, nós somos uma equipe. Isso. Antes eu não vou ter uma ligação tão forte com meus filhos em vez de ter com meu marido. Então sempre tendo aqueles tempos juntos, conversas, sendo intencional de continuar a estar juntos, sim. E colocar na agenda tempo só no casal, né? Talvez depois das crianças for dormir e tal, aí é uma boa hora, se você puder. E eu percebi em mim algumas vezes que a gente estava num tempo difícil no nosso casamento, não entendendo um ao outro tão bem, que tive para mim a tentação de ir para meus filhos, de tipo, mas meus filhos, até esse pensamento, mas meus filhos me amam tanto, eles me aceitam da maneira que eu sou. E o inimigo gosta também de usar essa mentira. Então, se dá tudo para seus filhos, nem precisa esse amor do seu marido. Isso é uma mentira. Então, se você pense isso, até fala com seu cônjuge e não deixe que essa divisão entre na sua casa. Porque essas mentiras podem realmente ser o início de uma separação no cônjuge. Muito bom, muito importante. E o 5º segredo, para a gente encerrar aqui, entenda as necessidades do seu cônjuge. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas só para recapitular, uma coisa interessante que a Bíblia fala sobre a necessidade, né? A Bíblia fala muito sobre um marido amando a esposa, igual Jesus amou a igreja. E, no caso da esposa, o respeito. Então, é interessante você ter essa conversa também, claramente, antes, né, do casamento, para entender as necessidades, as expectativas também. Sim. E eu, como marido, amar de verdade a minha esposa. E a Nicole respeitar o marido. E naturalmente nós vamos tentar fazer para o outro aquilo que nós queremos receber de volta. Mas muitas vezes isso não dá certo, né? Porque o que ele quer de mim é bem diferente do que eu estou querendo dele. Então, entenda disso e usa... conversa, sabedoria, né? Sabedoria. Mas pergunta, amor, eu fiz isso, você gostou? E não fica ofendido quando o marido fala, não, amor, eu não gostei tanto. Talvez você pode fazer dessa maneira. E mulher, para você também, quantas vezes que eu queria
tanto alguma coisa. Eu tinha certeza que Isaías sabia. E fiquei triste quando ele não fez aquilo. E depois ele falou, mas Nicole, por que você não me falou antes que você queria flores no dia dos namorados? Ela já imaginava que eu conseguia ler a mente dela, os pensamentos. Então, o segredo é muita comunicação. E rir juntos. Depois dessas conversas, vocês dão uma boa risada e assim a gente vai melhorando. Por isso que casamento pode ficar realmente melhorando cada ano. Porque se nós estamos transparentes e conversa, a gente vai conhecendo bem um ao outro. É isso mesmo. E fica melhorando. Tá melhorando, né? Com certeza. E aí vai de bônus o sexto segredo, que é comunicação. Pronto, isso daí não vai cobrar nada por esse daí. Brincadeira. Gente, que Deus possa te abençoar e abençoar o seu casamento cada vez mais. Nós declaramos um casamento cristocêntrico. Amém. Baseado nos princípios da Bíblia. Que Deus te abençoe.